A participação nas compras, por exemplo, a aquisição do produto. Você, além do conhecimento que você tem que deslumbrar, né? Ou vislumbrar as tendências novas, né? Você tem que estar de olho em tudo que está acontecendo no mundo lá fora. Mas você também tem que tirar do seu funcionário, né? Extrair dele, né? O que o cliente está buscando, exigindo. O que o cliente seu quer. Então, você tem ali a sua loja, os departamentos, né? Vários departamentos. Então, você tem que estar interagindo com esse funcionário, até mesmo para adquirir esses produtos. Saber dele o que realmente o cliente está pedindo, está procurando. E na hora de escolher também, né, a cartela de produtos que você tem, o mix que você tem que sentar com esse funcionário e ver, mostrar para ele o que realmente você está comprando, né? Porque antes era só sair um comprador, você ia lá, comprava e trazia para a empresa e eles vendiam aquilo que você trouxe. Hoje não, hoje você tem que ir até o vendedor, saber o que o cliente está buscando, o que o seu cliente quer, o que ele está buscando. Então essa interação, você colocando ele como parte do negócio, ele vai se sentir importante e você vai estar acertando. Com certeza você vai acertar muito mais, né? Esses 9 anos trabalhando com vestuário, a sua família continuou com o comércio? Não, na verdade nós paramos com o comércio, né? A minha mãe, Maria dos Anjos, um abraço, né? É uma pessoa que deu uma base muito boa para a gente ao longo do tempo, né? Desde a linha 14, ela sempre teve comércio, na época era bar, né? Mercearia, armarinhos no geral, e vendia de tudo lá dentro, né? Então, nós sempre tivemos essa base, desde criança a gente sempre foi criado no comércio, né? E sempre teve esse apoio até hoje, né? Aposentada, mas se hoje precisar dar uma dica, ela dá uma dica. Lá, opa, meu filho tá errado aí. Puxa a orelha, né? Ela realmente ela tem essa responsabilidade ainda até hoje, né? Os meus meninos, né? Que eu costumo dizer, para toda mãe o filho não cresce, né? Então a dona Maria até hoje ela faz parte do negócio. Quando ela vê algo errado, né? Até nas postagens, propaganda, filho, você precisa melhorar um pouquinho mais nisso. Ela está sempre dando essas dicas aí. Nunca deixou de apoiar. Mas porém os outros irmãos, todos eles, alguns no Acre têm algum empreendimento, mas aqui os outros são funcionário público, né? Aí 9 anos, fez a faculdade. Geralmente, quando o jovem faz uma faculdade, ele tem aquela visão de já ingressar no ramo da faculdade que ele terminou, que ele concursou, certo? Sim. Só que, pelo que eu entendi, você já fez a faculdade com outra visão. Sim. A sua visão era o quê? Cuidar do seu próprio negócio, correto? Com certeza. E o que te fez dar esse start? Falar assim, a partir de hoje, eu não trabalho mais sendo colaborador de empresa nenhuma. Vou cuidar do que é meu. O que te fez? Como eu disse a princípio, a necessidade, ela realmente faz a competência. Trabalhava, ganhava bem, né? A área de liderança, de gestão, principalmente gerente de lojas em Cacau, ganhava muito bem, né? Sempre ganhou muito bem. E nesse período, igual eu te falei, passei por uma crise financeira muito grande, confiar, né? Fiz um investimento e na época não era o sócio administrador, que eu gerenciava a loja, e fiz um outro investimento. Infelizmente, não era sócio administrador desse outro investimento e tive uma perca financeira muito grande. Aí foi aonde que caiu essa ideia, né? Vou ter que ir em busca de algo diferente para tentar mudar a realidade que eu estou. Na época eu fiquei com 23 SPC, vendi tudo que eu tinha, carro, casa. Eu tinha um valor econômico já com o objetivo de montar uma loja em Rolim de Moura, né? Tinha pegado já umas dicas, ia montar com o filho do seu João Cardoso, o Adilson. A gente já havia alguma conversa de montar uma filial de sócio em Rolim de Moura. E tudo isso desmoronou. Então, e aí? Aí você olha no espelho e pergunta, aonde eu estou? Será que eu vou conseguir sair da situação? Será que eu vou conseguir resolver? Foi aonde que eu tomei essa iniciativa, né? Cheguei para minha patroa, falei, olha, eu vou sair daqui, mas você vai ser minha última patroa. Eu vou... Decidido já? Decidido já. Vou tentar novos horizontes, mas eu vou conseguir.
vou conseguir alcançar os meus objetivos. Primeiramente Deus e depois eu vou conseguir. Saí da empresa, né? Tomei essa decisão, uma decisão difícil. Num momento difícil? Num momento difícil, era quase 8 salários que eu ganhava na época, né? Um valor muito considerável. Recebi todo o apoio da empresa, mas aqueles 9 anos de gerência foi tudo perdido na época. Então, assim, eu tinha que começar uma nova fase na minha vida, né? Foi onde eu comecei. Ali foi um divisor de águas para você. Exatamente. Como que foi o começo, após dividir essa divisão de águas? Isso. Como que foi? Formado já com visão, lógico, mas num momento difícil, a cabeça alegre por ter formado e ao mesmo tempo tensa pela dificuldade que você estava passando. Sim. Como que foi? Alugar um prédio? Você já tinha prédio? A sua primeira compra? Como que você conseguiu formar, construir, abrir a sua primeira loja? Isso. A sua primeira loja não, a sua loja, né? Começar um empreendimento, né? Na verdade, não sei se você já viu o nome sacoleiro. Já as pessoas que vão né? para fora buscam Isso, que começam o atacado e varejo, no caso Antes seria. era chamado de mascate, né? Nós tivemos aí um ícone nessa área de vestuário, que é o Divino Cardoso, né? Que começou toda a história da venda de confecções em Cacoal, né? Era chamado mascate nessa época. Batia de porta em porta, né? Tem muitos hoje ainda, Batia continua. de porta em porta, isso, era chamado mascate. Ia lá, buscava os seus produtos, né? Para adquirir esses produtos, se demorava até 30 dias, às vezes, para ir voltar e trazer esses produtos, né? E hoje não, hoje é a figura do sacoleiro, né? Comecei como sacoleiro. Você mesmo? Isso, eu mesmo. Ia em Goiânia, pessoalmente. Isso, eu escolhia pessoalmente, trazia e vendia de porta em porta. Aí o empreendimento foi crescendo, eu fui melhorando, né? E aí coloquei alguns vendedores na cidade, já terceirizando. Com aquela visão empreendedora. Exatamente. Eu busco, divido para o meu pessoal. Sim, ganhava um percentual, né? Mas também continuava na labuta. Continuava na luta, né? 12 vendedoras cheguei a ter em Cacoal, ganhando comissões, né? Inclusive 3 lá no Teixeirão, até hoje são clientes minhas, né? Tenho um orgulho de dizer que trabalhou para mim, sim. E aí, quando eu comprei o primeiro carro, eu comecei também a distribuir, a trabalhar com atacado, né? Rondônia e Acre. A gente já tinha um certo conhecimento, um pouco do Acre, tem parente lá, e começou a dar muito certo. Só que atacado e varejo, eu estava comentando até contigo, é uma situação, é 2 coelhos, é 2 pegadas diferentes, né? São focos diferentes. Então, eu quis determinar o meu foco mais voltado ao cliente. Então, assim, por um período eu trabalhei no atacado, mas logo abandonei o atacado, foi onde que eu direcionei mais varejo, né, com as vendedoras. Deu mais resultado. Mas hoje você parou com o atacado ou você ainda tem um atacado com pessoas que cuidam e você segue o ramo do vestuário? O vestuário, não, parei com o atacado. Parou parado? Parei com o atacado, né? Tem pessoas que gostam de atender um empresário, né? Eu gostava muito, mas a minha paixão é o consumidor final, né? O consumidor final, corpo a corpo, com o consumidor final, sempre foi uma paixão que eu sempre tive mesmo, gosto mesmo, né? Vejo o povão se sentir realizado, seja qual classe for, você vê o cliente sair da tua empresa com um sorriso no rosto, sabendo que ele chegou, entrou, foi bem atendido e encontrou o que queria, né? A gente se sente feliz, você se sente importante. Então eu foquei mais nessa questão do varejo mesmo, e foi onde que eu abri a loja física, né? Lá no bairro Teixeirão. Mas antes de abrir a loja física, eu sempre coloquei uma coisa em contento, né? Uma questão. Só abria a loja se eu tivesse o ponto. Só abria a loja, não importava onde que fosse, porque nós tínhamos hoje, eu tinha um depósito, praticamente eu considero depósito, que era atacado e varejo, no Clodoaldo. Era um lugar simples, né? Na casa da minha mãe, tinha um espaço enorme e a gente trabalhava ali com uma pequena loja. A maioria dos meus clientes são daquela época, você acredita? Aqueles que você atendiam em casa, hoje eles... São daquela época. E são muitos. E são os mais fiéis. Eu imagino. Sim, e eles têm um orgulho de dizer que comprava. As meninas ficam admiradas, mas quase todo mundo que entra aqui fala que comprava roupa na sua casa. Isso é muito bom, né? É muito gratificante isso, né? Gratificante. Então, começou um pequeno negócio virar um grande negócio dentro de casa. Aquilo, tinha hora que tinha 4, 5 carros estacionados de frente à casa.
E o tempo todo, roupa? O tempo todo. E nós tínhamos um serviço diferenciado, que era o horário. Eu atendia até às 10 horas da noite, 11 horas, e não tinha horário. Então, muitos que queriam sair, às vezes no final de semana, em algum evento da igreja, a gente tinha fora de hora, precisava dar horários alternativos. Reciclei, vamos lá. Isso. Nesse período aí eu tinha um investimento em gado também, vendi tudo aí. Falei, mãe, vamos comprar o terreno. E Deus direcionou a gente para o Teixeirão, né? Que era a minha vontade, era de ter uma referência, né? Você primeiro, para um estabelecimento, para você ter um estabelecimento, você tem que ter uma referência. A localização é muito importante. E para mim, não importava onde que fosse, mas fosse do lado da igreja, lá do lado da igreja de São José, do lado do dentista, na rua principal da Malaquita, igual vocês aqui estão, né? Então você tem que ter um referencial. Seja em qual bairro for, o mais longínquo que seja, você tem que ter um referencial para a tua empresa, né? Próximo ao semáforo, a gente conversou aqui. Pode, do lado da lotérica, próximo ao supermercado Rodrigues, né? Então, assim, você tendo um referencial, você consegue direcionar melhor os seus clientes, principalmente naquela época, né? Hoje nós temos link, nós temos o Instagram, nós temos o Google Maps, né? Que a pessoa já chega, igual eu consegui chegar até aqui, mas principalmente antes, a questão do ponto era muito importante, né? E aí estabelecemos ali no Teixeirão, consegui comprar, com todas essas dificuldades, o terreno para me localizar. O terreno, comprou o terreno? Comprei o terreno. Aí vem a segunda parte. Segunda parte. Construção. Tive que deixar 3 anos alugado, né? Porque primeiro, antes de você fazer uma construção, você tem que ter uma base boa. Então, depois que a base estava boa, eu comecei a reforma, que era uma tijolo lanchonete. Com tijolo, como a gente fala, devagarzinho. Exatamente, e que era uma lanchonete, né? Eu tive que fechar. Um abraço para a Dona Salete. Dona Salete era proprietária do terreno, vendeu parcelado, uma confiança, né? E deu certo. Reformei, comecei a audiência Fashion Modas, né? Isso em 2011, abril de 2011, começamos a audiência Fashion Modas.